E Aboubacar foi oferecido ao Clube Atlético Mineiro. Vocês lembram dele? Centroavante camerunês que já chegou a marcar gol na seleção brasileira em Copa do Mundo. Hoje com 34 anos de idade, num pior momento da sua carreira. Ele se mudou para o Azerbaijão na temporada passada para jogar num time chamado Neft. E terminou a temporada como reserva. Dos últimos 5 jogos, em 3 ele saiu do banco, nos últimos 2 nem sequer é utilizado. De qualquer forma, 15 jogos, 7 gols. O jogador foi oferecido sem custos, até porque, apesar de ter mais um ano de contrato no Azerbaijão, o Aboubacar foi liberado por seu clube para encontrar novos interessados. As sugestões têm acontecido por todo mundo, incluindo o Atlético. É até natural que ele já tenha sido oferecido para outros clubes brasileiros. A informação sobre essa conversa entre Atlético e Aboubacar foi divulgada pelo site Fala Galo. O Galo não se mostrou tão empolgado assim com a negociação e ainda está estudando os prós e contras antes de avançar nas negociações. Aboubacar, que passou com sucesso em outros tempos pelo Porto e também pelo Besiktas, ainda esteve no Al Nassr da Arábia Saudita, entre outros clubes. Quero falar sobre o futuro de Gustavo Scarpa. O Galo já colocou o Scarpa à venda há algumas semanas, mas todas as propostas que chegaram até aqui foram por empréstimo. O maior interessado nesse momento é o Santos. Alexandre Matos tem feito enormes esforços para convencer os acionistas do Atlético sobre a importância de o Scarpa ser negociado por empréstimo, para se valorizar e eventualmente ser comprado em definitivo pelo Santos no fim da temporada ou por um outro clube. O ponto é que o Atlético quer vender o Scarpa para recuperar parte do investimento. O jogador de 32 anos de idade havia sido comprado por 5 milhões de euros. Hoje o Galo topa negociá-lo por até 3 milhões de euros, mas não existiram interessados para compra. Scarpa, que não joga desde 5 de maio, temporada atual de 23 partidas, 2 gols e 5 assistências. O fato de ter jogado só 10 partidas no Brasileirão lhe permite atuar por um outro clube da Série A do Brasileiro. Vale observar ainda que o Scarpa tem salário acima de R$1 milhão por mês no Atlético Mineiro e tem dado sinais de que pretende ficar na cidade do Galo. Todas as últimas postagens do Scarpa relacionadas à intenção e demonstração de não sair da cidade do Galo. E Léo Duarte explicou por que fechou com o Galo. O zagueiro de 29 anos de idade, formado no Flamengo, com passagem pelo Milan e que deixou recentemente sem custos o Istambul Basaksehir, foi apresentado como reforço atleticano nessa quinta-feira. Abre aspas para o Léo Duarte: quando surgiu o contato do Galo, fiquei muito feliz. Conversando com a minha família, entendemos que eu poderia ajudar e agregar ao grupo. Chego muito confiante. Ele completa com a seguinte frase: já joguei contra o Atlético algumas vezes e fiquei impressionado com o calor da torcida e com a pressão que eles fazem. Tudo isso também pesou na minha decisão de vir para cá. Vale a lembrança de que o Léo Duarte assinou contrato até 2030 e vestirá a camisa 15 atleticana. E que muda para o Galo com essa situação envolvendo Gabriel Veneno e um novo empresário. Você sabe, Gabriel Veneno é a maior promessa da base do Atlético em bastante tempo. Há quem garanta que ele vai ser mais jogador do que o Savinho, atleta do Manchester City que chegou a ser convocado para a seleção brasileira. O Veneno hoje tem só 16 anos de idade e já atua no Sub-17 até em algumas partidas do Sub-20. Pois bem, nos últimos dias o Veneno assinou uma parceria com Pini Zahavi, um dos principais empresários do mundo e dono de uma agência chamada Go International. Foi o Pini Zahavi, por exemplo, quem levou o Neymar do Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros. O Pini também é um empresário de Jonathan Tah, Lewandowski, Nkunku e Sané. Pois bem, a partir dessa transferência, desse acordo, para que o Veneno passe a ser representado por uma das principais agências do futebol europeu, muita gente imaginando que os dias dele no Galo estão contados. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa do departamento de futebol atleticano que assegurou que não há proposta, nem sequer sondagem. O Atlético vê com bons olhos essa alteração, essa mudança, essa situação envolvendo o Veneno, porque imagina que ele vai chegar a clubes que talvez não chegasse se tivesse seu empresário antigo. Mas até agora não existem propostas. E o Atlético está bem seguro, até porque o contrato só se encerra em julho de 2028 e o Veneno não pode deixar o Atlético antes de completar 18 anos de idade, o que só acontece na metade do ano que vem. Temporada atual no Sub-17 de 14 jogos, 5 gols e 2 assistências. Você é atleticano, tem visto o Gabriel Veneno? O que você espera sobre esse atacante? E o que você pensa sobre essa mudança em relação a seu empresário? Use o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Boa noite, Nicola. Excelente trabalho. Alguma notícia do Galo? Esse Paulo Brax não traz ninguém. E os meninos são coniventes. Você tem alguma ideia se vem um zagueiro esquerdo
um primeiro volante, um 10, um 9, um 7. Cara, o primeiro volante existe negociação, o Fred segue sendo um grande alvo, ele embarcou na terça-feira para a Turquia para se apresentar ao Fenerbahçe. O que a gente leu é que até o dia 5 de julho, o Fenerbahçe pretende fazer todos os movimentos de saída. E a situação do Fred ela vai ser definida também de acordo com as possibilidades de contratação. Existe a chance de chegar alguém para o lugar dele? Quanto custaria? E diante desse movimento que o Atlético vai ser avisado, o que dá para contar é que entre Fred e Atlético já existe um acordo financeiro. Contrato de 3 anos, manutenção do seu salário de 2.300.000 reais por mês. O que a gente não sabe é se vai haver a liberação do jogador por parte do Fenerbahçe. O Atlético não tem a intenção de oferecer uma compensação financeira para liberação imediata. Na pior das hipóteses, se não houver a liberação, a tendência é que o Atlético aceite e espere pelo Fred na metade do ano que vem, tá bom? Notícias do Galo, será que o Lianco vai sair do Galo? Mandar mensagem pro pai e empresário dele, o Marcelo Vanovich. Até bom vocês perguntarem por quê. Marcelão, boa noite. Tudo na paz? Passando para saber se você teve alguma consulta ou proposta pelo Lianco. Se tiver resposta, também já conto para vocês, tá bom?